Capítulo 1. A mentira nos afasta de Deus. A mentira engana e ilude o próximo. Aprendemos no livro de Provérbios que o Senhor Deus odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Provérbios 12, 22. Portanto, ele se agrada de quem é sincero e se afasta da mentira e do engano. Provérbios 3, 32. 1.1. Os mentirosos semeiam contendas entre os irmãos. O sábio teve o cuidado de ressaltar que o Senhor odeia a testemunha falsa, que profere mentiras e semeia contenda entre os irmãos. Provérbios 6,19. Esse tipo de comportamento destrói amizades, relacionamentos familiares e profissionais, além de afastar de Deus os mentirosos. A Bíblia deixa claro que Deus reprova profundamente toda atitude que produz divisão entre as pessoas. A fé cristã se apoia no amor ao próximo como fundamento da vida comunitária, e qualquer ação que rompa essa unidade afronta diretamente o que o Senhor deseja para o seu povo. A história registra situações em que a palavra mal empregada se tornou instrumento de destruição. Um exemplo marcante é o de Doeg, cuja denúncia irresponsável contra os sacerdotes em Nob ampliou o conflito entre Saul e Davi e terminou em derramamento de sangue inocente. 1 Samuel 22, versículos 6 ao 19. O que poderia ter sido evitado transformou-se em tragédia por causa de alguém que escolheu espalhar suspeita onde havia necessidade de justiça. Esse episódio demonstra o quanto a língua pode ser usada para ferir, dividir e arruinar vidas quando não é guiada na verdade. Por isso, as Escrituras chamam os servos de Deus a agir como promotores da paz, sustentando relacionamentos com responsabilidade e integridade e não abrindo espaço para atitudes que semeiam discórdia. 1.2. A mentira é uma escravidão. O diabo é descrito na Bíblia como o pai da mentira. João 8,44. Ele faz com que a mentira impeça a construção de alicerces sólidos ao minar a confiança entre as pessoas. Quem mente, vira escravo da sua própria mentira, uma vez que não pode se esquecer da falsidade que criou, vivendo preso àquela mentira. É justamente em casos assim que o diabo age, aprisionando e afastando os mentirosos de Deus. Portanto, o cristão deve estar atento e resistir a esse mal, porque a desgraça persegue os pecadores por toda parte, mas os corretos serão recompensados com o bem. Provérbios 3, 21. Vivemos em dia em que a mentira tornou-se comum, quase naturalizada. Já não se percebe em muitos casos qualquer desconforto entre o que é verdadeiro e o que é falsificado. Embora a palavra de Deus declare que os lábios mentirosos são abominação ao Senhor. Provérbios 12, 22. Mente-se por motivos banais, para justificar atrasos, encobrir ausências, evitar responsabilidades ou disfarçar dívidas não pagas. Há pessoas tão enredadas em suas próprias invenções que já não distinguem o peso que carregam e não percebem que a verdade, além de mais digna, é sempre menos custosa do que sustentar a aparência construída pela falsidade. Jesus ensinou que a verdade liberta, João 8,32. E o apóstolo Paulo orienta que o servo de Deus abandone a mentira e fale a verdade uns com os outros, Efésios 4,25. Lembrando que viver com transparência é parte essencial do caráter cristão. 1.3. Fuja da mentira. Quem vive de mentiras não conhece o prazer de viver com autenticidade.
O livro de Provérbios é uma fonte de orientações para uma vida repleta da verdade, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Provérbios 2, versículos 1 ao 5. Portanto, devemos fugir da mentira e não compactuar com os mentirosos, como ensinou o apóstolo Paulo aos Efésios. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Efésios 4, 25. Os filhos de Deus são chamados a abandonar toda forma de falsidade, porque a mentira corrói relacionamentos, distorce a realidade e pode desencadear consequências profundas. Deus é absolutamente santo, e a Escritura afirma que nele não existe possibilidade de engano. Hebreus 6,18. Por isso, a vida cristã é um chamado à santidade. 1 Tessalonicenses 4,7. E à conformidade com o caráter de Cristo, que assumiu forma humana para nos mostrar o caminho da obediência e da verdade. Filipenses 2, 5-8. Aquele que se declarou ser o caminho, a verdade e a vida, João 14,6, estabelece o padrão pelo qual seus seguidores devem viver: integridade, transparência e fidelidade em cada palavra. No capítulo 1, nós aprendemos que o Senhor Deus odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade.